Eram 4 da manhã quando Chico atravessou a neblina da serra, carregando um berço nos braços. Tinha passado a noite inteira nele, lixando, encaixando, arredondando cada canto para que nenhuma mãozinha um dia se machucasse. Ia entregar aquele berço cheio de vida na casa de um estranho. E depois voltaria para a própria casa, onde havia 5 anos não havia mais ninguém para acordar. Aos 47 anos, Francisco era o homem que consertava tudo em São Bento da Serra. Tudo, menos a si mesmo. A cidade, àquela hora, era só um punhado de telhados escondidos na bruma, o sino da igreja ainda mudo, o orvalho pingando das jabuticabeiras. Ele caminhava devagar, com cuidado, como quem carrega uma coisa viva, porque um berço, mesmo vazio, é sempre uma coisa viva. A madeira de cerejeira estava lixada até ficar macia, como a bochecha de uma criança. Cada encaixe justo. Ele não precisava ter virado a noite naquilo. Mas a casa dos Nogueira esperava um menino para dali a poucos dias. O berço velho da família tinha se desmanchado no sótão e alguém tinha dito, como sempre se dizia em São Bento da Serra, leva para o Chico que o Chico conserta. E o Chico consertava. A cômoda que a bisavó trouxe de Portugal. O santo de madeira da capela que o cupim tinha comido por dentro. A mesa de jantar rachada de uma família inteira. A cadeira em que 3 gerações tinham se sentado. As pessoas traziam para ele os pedaços do que a vida tinha quebrado, e ele devolvia inteiro, como se nunca tivesse quebrado. Era o melhor restaurador de móveis de toda aquela região de Minas, conhecido de 3 cidades ao redor. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia de fato quem ele era. Chegou à casa dos Nogueira quando o céu começava a ficar cinza. O rapaz, Toninho, abriu a porta antes mesmo de ele bater. Os olhos vermelhos de quem não dorme às vésperas de ser pai. Olhou para o berço e ficou sem palavra. Passou a mão na madeira lisa, achou a barriga da mulher com a outra mão e disse com a voz embargada: "Seu Chico, isso aqui tá vivo." Chico só assentiu com a cabeça. Recusou o dinheiro que o rapaz tentou enfiar no bolso dele. Disse que acertavam depois, disse que era presente, e foi embora antes que a emoção do outro homem virasse a dele também. Havia coisas que Chico já não conseguia olhar de perto. Berço era uma delas. Antes de a gente continuar, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam, quantos corações elas alcançam. Agora vem comigo, porque a história do Chico ainda está só começando. Ele voltou para a oficina quando o sol furava a neblina. A oficina ficava atrás da casa dele. Um galpão de tijolo à vista que cheirava a serragem, cera de abelha e café requentado, o cheiro mais bonito que Chico conhecia. Pendurou o avental no prego, guardou o formão e a rotina de sempre poderia ter recomeçado ali, se não fosse aquele canto. No canto da oficina havia um vulto coberto por um pano de algodão cru, um vulto que tinha o formato de uma cadeira de balanço. Estava ali havia 5 anos. Todo mundo que entrava naquela oficina passava os olhos por aquele pano e não perguntava nada, porque em cidade pequena as pessoas sabem das dores umas das outras sem precisar dizer. Chico consertava o mundo inteiro, mas aquela cadeira ele nunca tinha tocado. Debaixo do pano estava a cadeira de balanço de Aparecida. A Cida, esposa dele por 22 anos, que se sentava ali toda tarde para bordar enquanto o sol descia atrás da serra. A cadeira tinha quebrado o braço direito no mesmo dia em que a Cida partiu. 5 anos atrás, uma tarde de abril, sem aviso, o coração dela simplesmente parando enquanto ela bordava. Chico tinha entrado em casa e encontrado a cadeira caída, o bordado no chão e ela. E no braço da cadeira havia uma rosa que ele vinha entalhando fazia semanas, de surpresa, para presenteá-la no aniversário. Uma rosa pela metade. As pétalas de um lado abertas, delicadas, e do outro lado, só o risco a lápis do que ainda faltava. Chico nunca terminou aquela rosa. Cobriu a cadeira com o pano e nunca mais entalhou uma flor na vida. Consertava tudo, menos a si mesmo. Ele estava ali parado, olhando o pano como fazia toda manhã, quando ouviu o barulho na ladeira. Um motor pesado, marcha reduzida, o ranger de um caminhão descendo a rua de pedra com cuidado. Chico chegou na porta da oficina e viu lá embaixo um caminhão de mudança velho parando em frente à antiga casa da professora Dita, que estava fechada fazia meses. Uma mulher desceu da boleia. De longe ele só distinguiu o vestido escuro
e o jeito como ela ficou parada na calçada olhando a casa, os braços cruzados, o corpo tenso de quem chega a um lugar sem ter certeza se devia ter chegado. Chico não sabia ainda o nome dela, não sabia de nada. Mas alguma coisa dentro dele, uma coisa que andava muito quieta havia 5 anos, ergueu a cabeça por um instante e depois se aquietou de novo, mais diferente de antes. A vida do Chico, aquela que ninguém via, começava sempre no escuro. Ele acordava às 5 antes do galo do vizinho, e a primeira coisa que fazia era coar café num coador de pano que já tinha sido branco. Fazia café para um, sempre para um, embora as mãos dele por anos tivessem feito para 2, e ainda ficasse aquele resto de gesto no ar, aquela xícara a mais que ele já não tirava do armário, mas que a memória insistia em pedir. Comia um pedaço de pão com o café, às vezes um biscoito de polvilho da dona Zizinha, e ia para a missa das 6 na igrejinha da praça. Não tanto por fé, ele mesmo não sabia dizer bem por quê, mas porque naquele meia hora de silêncio, de vela e de incenso, ele conseguia ficar perto da Cida, sem que doesse tanto. Depois vinha o trabalho, e o trabalho era a salvação dele. Nas mãos de Chico, a madeira obedecia como se o entendesse. Ele conhecia cada tipo de madeira pelo cheiro. Sabia qual cedia e qual resistia. Sabia esperar a cola secar sem pressa. Sabia que a pressa é inimiga de tudo que se quer feito para durar. Era um dom, e todo mundo sabia que era. Mas Chico nunca chamava aquilo de dom, chamava de ofício. Dizia que ofício é o que sobra de um homem quando o resto vai embora. Ele tinha construído a casa em que morava com as próprias mãos, cada porta pendurada no esquadro, cada prateleira no nível, a mesa da cozinha sólida o bastante para durar 100 anos. Tudo naquela casa era bem feito. E tudo naquela casa era também terrivelmente vazio. Foi a Aparecida quem trouxe as flores para a vida dele. A Cida gostava de rosas de verdade no quintal e de rosas de mentira em tudo mais, nas cortinas, na toalha, no bordado. Dizia que rosa não serve para nada, e era exatamente por isso que ela gostava. Nem tudo precisa servir para alguma coisa, Chico. Ela dizia rindo. Tem coisa que serve só de ser bonita. E foi por ela, e só por ela que Chico, o homem prático que só fazia móvel para servir, aprendeu a entalhar rosas. Entalhou rosas na cabeceira da cama deles, na moldura do espelho, no cabo da colher de pau, e ia entalhar a mais bonita de todas naquela cadeira de balanço, no aniversário dela. A rosa que ficou pela metade. Depois que a Cida se foi, as rosas se foram junto. Chico continuou consertando, continuou entregando móveis inteiros, continuou sendo o homem em quem a cidade confiava os próprios pedaços, mas nunca mais entalhou nada que não servisse para alguma coisa. Nunca mais fez uma flor. Era como se, sem ela para dizer que a beleza inútil valia a pena, ele já não conseguisse acreditar naquilo. Dona Zizinha, da venda, que conhecia Chico desde menino, dizia baixinho para quem perguntava que o Chico era um bom homem a quem tinham tirado uma coisa que não se repõe. Dizia isso com a firmeza de quem constata um fato. As pessoas concordavam e deixavam o Chico em paz e contratavam o serviço dele, e achavam que era o suficiente. Chico também achava. Quase. Da nova moradora da casa da professora Dita, a cidade só ia sabendo aos poucos, do jeito que São Bento da Serra sabia das coisas, um pedacinho na venda, outro na saída da missa, outro na fila da padaria. Chamava-se Marina, tinha 45 anos e era costureira. Tinha vindo de longe, de uma cidade grande, ninguém sabia bem qual. Falava pouco, cumprimentava com um aceno curto e um sorriso que não chegava aos olhos. Comprava o mínimo, pagava certo e voltava para dentro daquela casa como quem se tranca. As mulheres da cidade, curiosas e cheias de boa vontade, bateram na porta dela com bolo, com doce de leite, com convite para o grupo de oração. Marina agradecia por uma fresta, aceitava o bolo e não deixava ninguém entrar. Havia nela uma tristeza tão inteira, tão organizada, que as pessoas começaram a respeitá-la sem entender, do mesmo jeito que respeitavam o pano no canto da oficina do Chico. O que São Bento da Serra ainda não sabia era por que aquela mulher tinha chegado ali. Só sabia o que via, e o que via era estranho o bastante para dar assunto. Uma costureira que trancava a casa a 7 chaves, que tinha vindo de longe, ninguém sabia de onde, e não falava do passado. Nunca nenhuma palavra, como se antes de São Bento da Serra
ela simplesmente não tivesse existido. Que às vezes, quando achava que ninguém estava vendo, parava no meio da rua com o olhar preso em alguma coisa que não estava ali. Uma menina que passava correndo, uma risada de moça vinda de longe, e empalidecia, e tinha que se apoiar no muro para não perder o chão. A cidade inteira sentia que aquela mulher carregava um peso grande demais para um corpo só, mas ninguém sabia qual era o peso. E era esse não saber que fazia todo mundo, sem entender direito, respeitá-la, do mesmo jeito que respeitavam o pano no canto da oficina do Chico. Da vida antiga, Marina tinha trazido uma única coisa que importava de verdade: a máquina de costura da mãe dela, uma Singer de pedal, de ferro preto e ouro velho, dentro de um gabinete de madeira. Passava horas diante dela nas noites da serra, e as vizinhas juravam baixinho que às vezes ouviam a costureira conversando com a máquina, devagar, como quem conversa com um retrato. Era a última coisa no mundo com a qual Marina ainda conseguia falar. E era só isso que São Bento da Serra tinha dela: uma máquina antiga, um silêncio bem arrumado e aquela sensação incômoda e curiosa de que atrás daquela muralha educada havia uma história que a cidade inteira não ia esquecer no dia em que ela finalmente fosse contada. Ninguém imaginava que o primeiro a ouvi-la seria justamente o homem do pano no canto. E foi por causa dessa máquina que Marina e Chico se encontraram. Aconteceu num sábado. O gabinete da máquina tinha chegado ferido da viagem, uma rachadura correndo pela lateral, uma dobradiça arrebentada, a tampa que não fechava mais. Marina passou noites olhando aquele estrago com um aperto no peito, porque não era só um móvel rachado, era a última casa da mãe dela rachando junto. Dona Zizinha, que já tinha cravado a costureira como boa gente por baixo da casca, disse a ela a mesma frase que dizia à cidade inteira havia 30 anos. Leva no Chico, minha filha. O Chico conserta. Marina não queria levar coisa nenhuma a ninguém, mas não podia carregar aquele peso sozinha. E às vezes a gente aceita ajuda não porque quer, mas porque já não tem força para recusar. Ela apareceu na oficina no fim da tarde, o gabinete numa carriola emprestada, o rosto fechado, pronta para uma transação rápida e impessoal. Chico estava na bancada, alisando uma tábua de peroba, e ergueu os olhos com a expressão educada e distante que reservava para a gente nova. Pois não, ele disse. Marina não perdeu tempo com a apresentação. Me disseram que o senhor conserta móvel. Esse aqui rachou na mudança. Quanto custa e quanto tempo demora? A voz dela era firme, quase dura. A voz de quem construiu uma muralha e não deixa ninguém chegar perto o bastante para ver que atrás dela só tem escombro. Chico não respondeu logo. Deixou o formão na bancada, limpou as mãos no avental e se aproximou do gabinete devagar. E fez uma coisa que Marina não esperava. Em vez de olhar o preço da coisa, ele olhou a coisa. Passou os dedos pela rachadura com um cuidado quase de médico. Abriu a tampa arrebentada. Examinou a máquina de ferro por dentro. Rodou o pedal com a ponta do sapato para ver se girava. Ficou um tempo em silêncio, ali agachado, e quando levantou os olhos para ela, havia neles alguma coisa que não era pena, porque pena Marina teria rejeitado na hora. Era reconhecimento, como se ele tivesse visto na madeira uma dor parecida com a que ele carregava. Essa máquina é antiga, ele disse baixo, de pedal, dessas que faziam para durar mais que a gente. Marina engoliu em seco. Era da minha mãe, ela disse, e a firmeza da voz vacilou por um segundo, só um, antes de ela recompor a muralha. Chico assentiu como quem entende que ali não se estava falando de um móvel. Deixa comigo, ele disse. A rachadura eu fecho de um jeito que não vai aparecer. A dobradiça eu faço nova, torneada igual à velha. Que essa madeira aqui, ele passou a mão na tampa, não é qualquer madeira. É embuia, dá para recuperar o brilho todo. Vai voltar melhor do que veio. Marina, que estava preparada para uma conta e uma data, se viu de repente sem chão diante daquela promessa. Quanto? Ela insistiu, agarrada ao número como a uma tábua de salvação. Chico deu de ombros. A gente vê depois. Primeiro eu conserto, depois a gente vê. Marina não gostou daquilo. Não gostou de dever. Não gostou de depender. Mas assentiu seca. E foi embora antes que aquele homem de olhos calmos enxergasse mais do que ela estava disposta a mostrar. Naquela noite, sozinha na casa vazia, Marina se perguntou por que estava com raiva de um homem que só tinha oferecido ajuda. E na oficina, sozinho também,
Chico ficou muito tempo olhando o gabinete daquela mulher. A rachadura que corria na madeira, exatamente como corre uma dor que a gente acha que não vai fechar nunca. Ele podia consertar aquilo. Sabia consertar aquilo. Ficou até tarde só olhando e não entendeu. Ele que entendia de tudo. Por que aquele móvel de uma desconhecida tinha mexido com um lugar dentro dele que andava coberto por um pano fazia 5 anos? Chico levou 10 dias para consertar o gabinete. E podia ter levado 3. Ele não teve pressa. Fechou a rachadura com uma habilidade que parecia mágica, encaixando lascas finíssimas de embuia que ele mesmo cortou, colando, prensando, lixando, até a fenda simplesmente deixar de existir. Torneou a dobradiça nova à mão, idêntica à antiga, e passou tarde após tarde recuperando o brilho da madeira, camada por camada de cera, esfregando com um pano macio, com aquela paciência de quem acredita que toda coisa quebrada merece voltar a ser bonita. Quando terminou, o gabinete parecia mais novo do que no dia em que a mãe de Marina o comprara. Mas Chico não avisou logo que estava pronto. Guardou mais um dia. E no fim, foi ele quem levou o móvel de volta, empurrando a carriola ladeira acima, dizendo a si mesmo que era para não fazer a mulher carregar peso, sabendo no fundo que era outra coisa. Marina abriu a porta e viu o gabinete restaurado, e por um instante a muralha caiu inteira. Ela levou a mão à boca. A máquina da mãe estava ali, inteira, brilhando, viva, como se as mãos que a tinham costurado por décadas ainda pudessem voltar e sentar diante dela. Meu Deus! Ela sussurrou. E então, para espanto dos dois, os olhos de Marina se encheram d'água. E ela, que não chorava na frente de ninguém havia 2 anos, teve que se virar para que aquele homem não a visse chorar por causa de um móvel. Chico fez a única coisa decente que sabia fazer diante da dor dos outros. Fingiu que não viu. Começou a explicar, com voz de ofício, como tinha fechado a rachadura, como a dobradiça agora não rangia. Deu tempo a ela. Deixou que o silêncio dissesse o que as palavras não conseguiam. Quando Marina se recompôs e perguntou de novo quanto devia, Chico olhou em volta da casa dela e viu com os olhos de quem conserta tudo o que estava por consertar. A janela da cozinha que não fechava direito e ia deixar entrar o frio da serra, a perna bamba da mesa, o batente da porta empenado. Olha, ele disse, o gabinete a gente acerta um valor justo, sem exagero, mas eu reparei que essa janela aí não fecha, e o inverno aqui na serra desce feio. Se a senhora deixar, eu passo qualquer dia desses e ajeito, é meia hora de serviço. Marina cruzou os braços, a muralha subindo de novo, tijolo por tijolo. Não precisa, ela disse. Eu me viro. Chico assentiu, respeitoso, e não insistiu. Mas 2 dias depois a janela estava consertada, e a mesa firme, e o batente no lugar. E ele não tinha cobrado nada, nem avisado. E quando Marina foi reclamar, ele só disse, dando de ombros, com aquele meio sorriso de quem não sabe brigar. Ia cair de qualquer jeito. Melhor cair no meu formão do que na sua cabeça. E foi embora. E Marina ficou parada na porta sem entender por que uma coisa quente e perigosa tinha se acendido no peito dela. Um lugar que ela achava que tinha ficado para trás, enterrado junto com todo o resto. Foi assim que começou. Do jeito que as coisas boas costumam começar, sem que ninguém decida que estão começando. Toda semana passou a aparecer uma coisa para consertar na casa da costureira. Uma vez, era uma tábua do assoalho que rangia. Outra, uma prateleira que ameaçava desabar. Outra, uma cerca do quintal, uma torneira, uma fechadura. E toda vez Chico aparecia com a caixa de ferramentas, consertava, tomava o café que Marina, meio a contragosto no começo, passou a deixar pronto e ia embora. Chico, que tinha construído coisas a vida inteira e sabia distinguir na hora um estrago que precisava de conserto urgente de um que podia esperar, começou a reparar que aqueles estragos apareciam com uma regularidade estranha. Sempre um por semana, sempre uma coisa pequena. Sempre algo que, se ele fosse honesto consigo mesmo, poderia ter durado mais 1 ano sem cair. Ele reparou nisso com a precisão de quem passou 30 anos entendendo de madeira. E não disse nada. Vinha quando ela chamava, consertava o que havia para consertar. Tomava o café que agora estava sempre pronto e ficava cada semana um pouco mais conversando. Conversavam sobre a cidade, sobre a madeira, sobre a serra, sobre a chuva. E aos poucos, Marina foi contando.
Não tudo de uma vez, nunca de uma vez. Um pedaço aqui, um pedaço ali, do jeito que a gente conta uma dor grande demais, aos bocadinhos, para não morrer no meio da frase. Até que numa tarde, enquanto Chico ajustava o pedal da máquina de costura, Marina fez uma coisa que não fazia com ninguém havia 2 anos. Ela contou que a cidade inteira, se soubesse, teria prendido a respiração, porque era aquilo, exatamente aquilo, que São Bento da Serra vinha se perguntando desde o dia em que o caminhão de mudança desceu a ladeira. Ela disse, primeiro só isso, que tinha tido uma filha. Tinha. E Chico entendeu o tamanho inteiro daquele verbo no passado e não perguntou nada, e continuou trabalhando de costas para ela, para que ela pudesse falar sem ser olhada. E Marina falou da Bela, 19 anos, o riso que enchia a casa toda, e depois a estrada molhada de madrugada e o telefone tocando na hora errada da noite. Falou do marido, que não suportou, e foi definhando como uma vela até se apagar. Falou da casa engolida pelas dívidas, da vida inteira desmanchada em pouco mais de 2 anos, do lugar onde cada esquina tinha o rosto da filha e onde ela simplesmente não conseguia mais respirar. E falou por fim, com a voz mais baixa de todas, que naquela máquina ali, a da mãe, ela tinha costurado com as próprias mãos o vestido de formatura da Bela, ponto por ponto, e que era por isso que tinha salvado aquele móvel de tudo, de todos os credores, de toda a ruína, porque era a última coisa, no mundo que ainda guardava o cheiro das duas juntas. Contou tudo, como quem esvazia uma mala pesada demais para dar mais um passo. E Chico ouviu tudo, sem consertar nada, porque ele sabia, ele que consertava o mundo, que aquilo ali não tinha conserto, que a única coisa que se podia fazer com uma dor daquele tamanho era não deixar a pessoa carregá-la sozinha. E foi a vez dele. Numa tarde de chuva fina, com o café esfriando entre as mãos, Marina perguntou baixinho se ele era casado. E Chico, que havia 5 anos desviava daquela pergunta, se viu contando da Cida, das rosas que ela gostava, da tarde de abril, da cadeira caída. Não contou da rosa pela metade, isso ele ainda guardava fundo demais. Mas contou o suficiente para que Marina, que conhecia o mapa da perda melhor que ninguém, reconhecesse nele um sobrevivente do mesmo naufrágio. E os dois ficaram em silêncio ouvindo a chuva, 2 consertadores quebrados por dentro, cada um com sua rachadura, sentados na mesma cozinha, sem saber ainda que estavam, sem querer, começando a se colar um no outro. Dona Zizinha foi a primeira a notar. Notou porque Chico, que entrava na venda calado havia 5 anos, entrou uma manhã assobiando, uma cantiga velha, baixinho, quase sem perceber. Dona Zizinha parou com a lata de goiabada na mão e olhou para ele por cima dos óculos, e não disse nada, mas por dentro sorriu o sorriso de quem enxerga a primavera chegando antes de todo mundo. Notou também que ele começou a comprar 2 fatias de bolo em vez de uma, que perguntou um dia, meio sem jeito, se tinha chegado aquela linha de bordar que uma pessoa estava precisando. Dona Zizinha guardou tudo, do jeito das velhas sábias de cidade pequena, e esperou. Sabia que o coração é como a madeira do Chico. Não adianta ter pressa. Cada coisa cede no seu tempo. E o mundo, para Marina, foi voltando a ter cor. Ela mesma se assustava com isso. Uma manhã se pegou reparando no vermelho das rosas que tinham brotado sozinhas no quintal abandonado. Numa tarde, sentiu o cheiro do café e achou bom, simplesmente bom, sem que o bom viesse acompanhado da culpa que a perseguia havia 2 anos, a culpa de qualquer coisa boa que ela ainda ousasse sentir. Voltou a costurar por prazer, não só por necessidade. Fez uma toalha bordada e, sem pensar muito, bordou uma rosa no canto. Quando percebeu o que tinha feito, ficou olhando aquela rosa por um tempo, o coração batendo esquisito, entre o medo e uma coisa que ela quase não reconhecia mais, uma coisa perigosa e teimosa que insistia em parecer esperança. Depois dobrou a toalha, guardou e disse a si mesma que ela não tinha direito, que gente que enterrou uma filha não tem direito de sentir o coração leve. Mas a rosa continuou bordada, e a esperança, uma vez acesa, é danada de teimosa. O que Marina não sabia era por que aquele homem fazia o que fazia. Foi Dona Zizinha quem contou num sábado, sem que Marina perguntasse, do jeito que as verdades importantes chegam a gente de lado. Contou da Cida. Contou dos 22 anos de casamento. Contou que o Chico não tinha filho, que ele e a Cida tinham tentado a vida inteira e não vieram,
e que talvez fosse por isso que ele consertasse berço para a cidade inteira com tanto zelo, botando naquilo um amor que não tinha onde ir. E contou que desde que a Cida se fora, o Chico nunca tinha olhado para mulher nenhuma, nunca, e que ela, Dona Zizinha, com 30 anos de venda e olho de águia, nunca tinha visto o homem assobiar como andava assobiando agora. Marina ouviu tudo calada, e naquela noite não dormiu, pensando naquele homem grande e quieto que consertava a dor do mundo inteiro carregando uma que não deixava ninguém consertar. O sábado da feira chegou no fim de um mês de sol bom. A feira de São Bento da Serra acontecia na praça em volta do Coreto, e era o coração da semana da cidade. O dia em que todo mundo descia para comprar verdura, queijo, doce, linha, para conversar, para namorar disfarçado, para se sentir gente entre gente. E naquele sábado, pela primeira vez, Marina desceu para a feira. Dona Zizinha tinha insistido, tinha praticamente arrastado, dizendo que costureira nova precisava se mostrar, que já tinha gente perguntando por conserto de roupa, que a cidade estava de braços abertos. Que Marina, que fazia meses só descia para o essencial, foi. Botou o vestido menos escuro que tinha. E foi. Chico a viu de longe, e o coração dele deu um tranco que ele não sentia havia 5 anos. Marina estava ali, no meio da feira, cercada de gente. 2 mulheres mostravam a ela panos para orçamento. Uma menina segurava a barra do vestido dela, pedindo não sabia o quê. Dona Zizinha ria alto de alguma coisa que Marina tinha dito. E Marina ria também. Ria de verdade, uma risada que Chico nunca tinha visto. Uma risada que iluminava o rosto inteiro dela e fazia sumir por um instante toda a tristeza organizada que ela carregava. Havia até um viúvo da cidade, o seu bendito do laticínio, homem bom e de boa posição, rondando a banca dela com um sorriso de intenção clara. Marina estava viva, estava florescida, estava, Chico percebeu com um susto que era quase dor, linda. E foi ali, parado no meio da feira com uma sacola de laranja na mão, que Francisco entendeu o que estava sentindo. Entendeu que não era só o gosto de consertar as coisas da casa dela. Entendeu que esperava a semana inteira pelo dia de subir com a caixa de ferramentas. Entendeu que o café pronto na mesa dela tinha virado o melhor momento dos seus dias. Entendeu que amava aquela mulher. E no mesmo instante em que entendeu, entendeu também o tamanho do medo. Porque ele já tinha amado assim, com tudo, uma vez. E tinha perdido. E sabia na carne exatamente quanto custava. Aquilo não era memória. Era um peso físico no peito. Um peso que ele tinha aprendido a carregar dando a volta, mas nunca tinha conseguido pousar no chão. Marina o viu no meio da multidão, e os olhos dela o encontraram do jeito que só encontram uma pessoa que importa. Ela se desvencilhou das mulheres e veio até ele, ainda com o resto do riso no rosto, e disse, com uma leveza nova, Chico, olha só, tô virando gente de novo. E então, sem premeditar, como quem deixa escapar uma verdade que já não cabe mais por dentro, ela baixou a voz e disse a coisa mais honesta que tinha dito a alguém em 2 anos. Você sabe que foi a primeira coisa boa que me aconteceu desde que tudo desabou? Você e essas suas mãos que consertam tudo. Ela riu meio sem jeito da própria confissão e voltou para a banca chamada por uma freguesa, deixando o Chico plantado ali, com a sacola de laranja e o coração explodindo, segurando nas mãos uma coisa que ele achava que nunca mais ia segurar e sem saber se tinha direito de segurar. Chico ficou na feira até o fim, olhando aquela mulher de longe. E quando voltou para casa não conseguiu trabalhar. Sentou na cozinha e ficou. O pano estava lá no canto da oficina ao lado, e ele podia senti-lo através da parede, aquela cadeira quebrada, aquela rosa pela metade, aquela tarde de abril. Você merece a primeira coisa boa depois de tudo, ele pensou, olhando para as próprias mãos calejadas. Merece um homem inteiro. E eu não sou inteiro. Eu sou os cacos que sobraram de outro homem. Pensou na Bela, pensou na Cida, pensou em amar de novo e perder de novo. E o pensamento não veio como ideia, veio como pavor, um pavor antigo e frio subindo pela espinha. E foi então que Francisco tomou a pior decisão da vida dele, a decisão que só um homem bom e assustado seria capaz de tomar, pensando que estava fazendo o certo. Havia um trabalho na capital, tinham chamado ele meses atrás, uma firma grande, restauração de um casarão histórico em Belo Horizonte, meses de serviço, dinheiro que ele nunca tinha visto.
Ele tinha recusado na época, porque não queria deixar São Bento da Serra, porque ali estava a Cida, ali estava a oficina, ali estava a vida que ele conhecia. Agora, na madrugada daquele sábado, ele pegou o papel com o telefone da firma e decidiu que ia. Ia embora antes que aquilo crescesse mais. Ia embora para poupar Marina de um homem em cacos, para deixá-la seguir a vida nova dela, florescida, com o seu bendito, ou com quem fosse, alguém sem o peso que ele carregava, alguém inteiro. Ia embora porque ficar significava abrir uma porta que ele tinha fechado com muito cuidado 5 anos atrás. E algumas portas, quando a gente já sabe o que custou fechá-las, parecem impossíveis de abrir de novo. Chico arrumou as ferramentas com o mesmo capricho com que fazia tudo. E antes de o dia raiar, subiu a ladeira em silêncio. Entrou no quintal de Marina e deixou na soleira da janela dela uma coisa que tinha entalhado naquela madrugada, quase sem se dar conta. Uma pequena rosa de madeira. A primeira flor que ele fazia em 5 anos. Deixou a rosa sem bilhete, sem palavra, e foi embora. Marina acordou, encontrou a rosa de madeira na janela e não entendeu. Segurou aquela flor perfeita nas mãos, o coração apertado de um pressentimento ruim, e correu até a oficina. A oficina estava fechada. Chico tinha ido. Dona Zizinha, do outro lado da rua, com os olhos marejados de raiva e de pena, confirmou. O Chico tinha pegado a jardineira das 6 para a capital, com as malas, para um trabalho de meses. Marina ficou parada no meio da rua com a rosa de madeira na mão, e a muralha que ela tinha levado meses para baixar subiu de novo, de uma vez, brutal. Ela apertou a rosa contra o peito e não chorou. Não ali, não na frente da cidade. Voltou para casa, fechou a porta e sentiu a coisa mais amarga de todas. A certeza que ela conhecia bem de que tudo que ela ousava amar acabava indo embora. Mas Marina já não era a mulher que tinha descido do caminhão meses antes. E é isso que a gente às vezes esquece sobre a bondade. Quando ela conserta uma pessoa de verdade, o conserto não desmancha só porque a mão que consertou foi embora. Marina estava ferida, sim, mas estava inteira o bastante para não desabar. E o mais bonito é o que ela fez com aquela dor. Em vez de se trancar de novo, ela abriu a porta. Não de repente, não sem custo, mas abriu. Aceitou os consertos de roupa que a cidade vinha pedindo. E aí veio a Chiquinha, uma menina de 12 anos, filha de lavadeira, olhos grandes, que ficava horas na janela da costureira, olhando a máquina de pedal, como quem olha um milagre. Marina, um dia, chamou a menina para dentro. Sentou ela ao pedal, ensinou o primeiro ponto. E a menina, que na escola era chamada de burra, aprendeu num tarde o que a professora dizia que ela nunca ia aprender, porque havia alguém pela primeira vez com paciência de ensinar. Marina se lembrou de que tinha sido remendada por paciência e fez com a Chiquinha o que o Chico tinha feito com ela. Consertou devagar, sem cobrar, sem apressar. Da Chiquinha vieram outras. Marina abriu a sala da frente e virou aquilo numa espécie de escola, 3, 4, 5 meninas ao redor da máquina, aprendendo a cerzir, a bordar, a fazer da agulha um ofício, uma vida, uma saída. Ela remendava de graça a roupa de quem não tinha, botava retalho novo em cotovelo velho, transformava saco de estopa em vestido para criança que não tinha vestido. E a bondade, que é a coisa mais contagiosa que existe, começou a se espalhar por São Bento da Serra. As mães das meninas passaram a trazer verdura, ovo, o que tinham, não em pagamento, mas em gratidão, e daquilo nasceu uma corrente. Quando o telhado da casa da Dona Filó, viúva de 80 anos, começou a pingar, foi um mutirão inteiro que subiu no telhado. Gente que Marina tinha juntado sem querer. Gente que a viúva triste do começo tinha, de algum jeito, reunido só por ter escolhido não se fechar. Os homens levaram telha. Os meninos passaram a massa de mão em mão. E as mulheres, com Marina no centro, armaram um fogão improvisado no quintal e fizeram sopa e café para o povo todo, enquanto a agulha dela remendava as cortinas encardidas da velha, que voltaram para a janela lavadas e novas antes do fim da tarde. Dona Filó, sentada numa cadeira no meio do movimento, chorava baixinho e dizia que fazia 20 anos que não via tanta gente boa junta debaixo do teto dela. Marina, que tinha chegado à cidade para desaparecer, tinha virado, sem perceber, o coração dela. E não era caridade fria, dessas que humilham, era o contrário. Marina tinha um jeito de pedir ajuda para os outros que fazia cada um se sentir necessário,
e um jeito de ajudar que nunca deixava ninguém devendo. Ensinava as meninas a costurar, dizendo que era elas que estavam fazendo companhia a ela, não o contrário. Remendava a roupa do lavrador, dizendo que precisava treinar a mão. Dona Zizinha comentava que a costureira tinha um dom raro. Sabia dar de um jeito que quem recebia saía com a cabeça erguida. E era um dom que ela não tinha aprendido nos tempos bons. Era um dom que só a dor ensina. A dor de quem já esteve do outro lado, quebrada, precisando, e sabe exatamente como não fazer uma pessoa se sentir menor por estar em pedaços. E Dona Zizinha, olhando aquilo tudo da porta da venda, com a lata de goiabada na mão, sorriu o sorriso de quem sabia desde o começo. O Chico consertou ela, pensou a velha, e ela consertou a cidade inteira. Só falta agora um bobo lá em Belo Horizonte descobrir que consertou tudo, menos o buraco dentro dele. E do fundo daquela sabedoria de 30 anos de venda, Dona Zizinha teve uma ideia. Pegou papel e caneta e escreveu uma carta para o Chico no endereço da firma. Uma carta de 3 linhas apenas, na letra tremida dela. Não contou de amor, não pediu que voltasse. Contou só o que estava acontecendo na cidade, da escola de costura, do mutirão, das meninas. E terminou com uma frase que ela sabia que ia furar o peito daquele homem melhor que qualquer sermão. Ela juntou os pedaços que você deixou, Chico. Todo mundo aqui, menos você, já entendeu quem consertou quem. Em Belo Horizonte, longe da serra, Chico não estava bem, embora estivesse trabalhando como nunca. O casarão era lindo, o serviço era digno, o dinheiro era bom, e nada daquilo preenchia coisa nenhuma. Ele restaurava paredes centenárias e pensava em uma janela de cozinha que não fechava. Lixava madeira nobre e sentia falta do café pronto na mesa de uma mulher. Passava as noites num quarto alugado ouvindo o barulho da cidade grande, tão diferente do silêncio da serra, e o peso no peito, que ele achava que a distância ia aliviar, só fazia crescer. Ele tinha fugido da dor de perder, e descoberto tarde que fugir do amor não tira a dor, só tira o amor e deixa a dor. Numa dessas noites, Chico sonhou com a Cida, não do jeito que o luto traz as pessoas de volta, aflito, sem resolução. A Cida veio do jeito que sempre vinha, leve, com aquele riso guardado atrás dos olhos, sentada na cadeira de balanço, a cadeira inteira sem rachadura, com a rosa já terminada no braço. Você tá muito cuidadoso, Chico, ela disse, do jeito dela, direta. Com a madeira? Ele perguntou no sonho. Com você, ela disse. Você tá cuidadoso do jeito que a gente fica quando tem medo de uma coisa não segurar. Ele não soube o que responder. E a Cida sorriu aquele sorriso que sempre mudava tudo e disse: você passou a vida inteira consertando o que os outros quebraram, ajeitando móvel, colando caco, pendurando porta no esquadro. Tá na hora de deixar consertar em você, meu velho, e de terminar aquela rosa. Chico sentiu os olhos arderem no sonho. Eu não sei mais como fazer rosa, Cida. E a Cida, se levantando da cadeira, indo embora do jeito que os sonhos vão, disse a última coisa a que ele mais precisava ouvir. Sabe sim, você sempre soube. Só parou de acreditar que tinha direito. E acordou. 4 da manhã. O escuro de Belo Horizonte na janela. E pela primeira vez em 5 anos, a lembrança da Cida não veio como facada. Veio como permissão. Chico ficou sentado na cama até o amanhecer. Depois, pegou a carta amassada da Dona Zizinha, que ele lera 20 vezes, e leu de novo aquela última linha. Ela juntou os pedaços que você deixou. Ele pensou na rosa de madeira que tinha deixado na janela de Marina. Pensou na covardia, que tinha sido chamar de bondade o próprio medo. E entendeu, com a clareza das coisas que chegam de uma vez só, que tinha construído a vida inteira coisas para durar. Casas, mesas, berços, e que a coisa mais covarde que já tinha feito na vida tinha sido não confiar que aquilo entre ele e Marina também fosse feito para durar. Naquela mesma manhã, Francisco largou o trabalho na capital, devolveu o dinheiro do que faltava, pegou a primeira jardineira de volta para a serra e, no caminho, com o canivete e um pedaço de madeira que sempre trazia no bolso, começou, tremendo, a entalhar uma rosa. Chegou em São Bento da Serra ao entardecer de um sábado, dia de feira, o mesmo dia em que tudo tinha começado a desmoronar. Não foi para casa, não abriu a oficina, subiu direto à ladeira, com a mala numa mão e o chapéu na outra, e parou na porta da costureira. Pela janela viu a sala cheia de meninas em volta da máquina,
Viu o retalho colorido pelo chão, viu Marina no meio delas, ensinando, viva, o cabelo preso, uma menininha no colo. Ele bateu. E quando Marina abriu a porta e o viu ali, com o chapéu na mão e a coragem toda tremendo por fora, o mundo inteiro parou. As meninas sumiram para os fundos num sussurro, e os dois ficaram frente a frente na soleira, com 5 meses de silêncio entre eles. Chico não sabia falar bonito. Nunca soube. Então falou o que tinha no peito, do jeito torto que os homens como ele falam. Marina, ele disse, e a voz falhou. Eu fui embora porque tive medo, não de você, de perder você. Eu já perdi tudo uma vez e achei que não ia aguentar de novo. E me convenci de que ir embora era bondade. Mas era covardia, e eu vim pedir desculpa. E vim dizer uma coisa. Ele apertou o chapéu nas mãos. Você merece alguém inteiro, Marina. Você merece um homem que não esteja em cacos, que não carregue peso de morto, que possa te dar tudo de novo. E eu não sou esse homem. Eu sou só os pedaços que sobraram. Mas eu não conseguia mais ficar longe sem te dizer isso na cara. E foi então que Marina, que não tinha chorado quando ele foi embora, que não tinha chorado em 2 anos na frente de ninguém, começou a chorar. Não o choro que desaba, o choro que transborda, que já não cabe. Ela pegou a mão calejada dele entre as 2 mãos, aquelas mãos que consertavam tudo, e disse, com a voz partida e inteira ao mesmo tempo, você não entende, Chico. Você não entende nada. Ela apertou as mãos dele com força. Foi você quem juntou meus pedaços. Você não vê? Eu cheguei nessa cidade quebrada, mais quebrada que aquele gabinete da minha mãe, sem rachadura que se enxergasse por fora, mas toda desmontada por dentro. E foi você com essas mãos, com esses seus concertos de toda semana, com o café que você fingia que era só café, foi você que me juntou de novo, pedacinho por pedacinho, sem eu perceber. Eu não quero um homem inteiro, seu bobo. Eu quero o homem que sabe o que é ser quebrado. Porque só quem já se quebrou sabe juntar os pedaços de alguém com o cuidado que precisa. Ela levou a mão dele ao rosto molhado. Você me consertou, Chico. Deixa eu consertar você agora. Chico chorou também ali na soleira. O choro de 5 anos de pano no canto. E abraçou aquela mulher. E por cima do ombro dela, viu as meninas espiando pela porta dos fundos. E viu Dona Zizinha do outro lado da rua, fingindo varrer a calçada que já estava varrida, o sorriso rasgando o rosto todo. E o mundo, que tinha ficado cinza fazia 5 anos, voltou a ter cor de uma vez só. Naquela noite, pela primeira vez, Chico levou Marina até a oficina, acendeu a luz, e diante dela, foi até o canto e ergueu o pano que não erguia havia 5 anos. Marina viu a cadeira de balanço da Cida, o braço quebrado, e a rosa pela metade, as pétalas de um lado, o risco a lápis do outro, e entendeu tudo, sem que ele precisasse dizer. Chico pegou o formão, e com Marina sentada num banquinho ao lado em silêncio, na oficina que cheirava a serragem e cera, terminou de entalhar a rosa. As pétalas do outro lado nasceram sob a mão dele, uma a uma, 5 anos depois, delicadas, vivas, inteiras, não para servir de nada, só por serem bonitas, do jeito que a Cida ia querer. Quando terminou, consertou o braço da cadeira, ajustou o encaixe e a cadeira de balanço voltou a balançar, macia, como se nunca tivesse quebrado. Foi então que Marina levou a mão ao bolso do avental e tirou de lá uma coisa pequena, que tinha trazido consigo até a oficina sem que ele soubesse. Abriu a mão devagar. Era a rosinha de madeira. A que ele tinha deixado na janela dela na madrugada em que fugiu. Estava gasta nas beiradas, lustrosa de tanto ser apertada. Você achou que eu ia jogar isso fora? Ela disse, a voz embargada virando a florzinha entre os dedos. Eu carreguei ela no bolso esses 5 meses inteiros, Chico. Toda vez que eu tinha certeza de que você não ia voltar, eu segurava ela e me convencia do contrário. Foi a única promessa que me sobrou de você. E eu não larguei um dia sequer. Chico olhou aquela primeira flor que tinha feito em 5 anos, gasta pelo aperto da mão dela, e entendeu que Marina tinha feito com aquele pedacinho de madeira o mesmo que fazia com tudo na vida. Tinha segurado o que estava por vir a se quebrar, até virar promessa de novo. Ele pegou a rosinha da mão dela com cuidado e a pousou no assento da cadeira restaurada, encostada na rosa entalhada, as duas juntas, a pequena e a grande, a flor que ele fez para fugir e a flor que ele fez para ficar. Marina entendeu o presente que tudo aquilo era.
E os dois choraram de novo, mas era outro choro. Era o choro bom. Casaram na primavera seguinte, numa cerimônia pequena na igrejinha da praça, porque Chico não era homem de festa grande, e Marina achava que o que importava era a parte em que se dizem as palavras. A cidade inteira foi, porque a cidade inteira tinha torcido por aquilo por meses. Dona Zizinha chorou na primeira fila com a satisfação de quem sempre soube. As meninas da costura, de vestido novo que elas mesmas tinham feito, seguraram as flores. E não eram flores compradas. Eram rosas do quintal de Marina, o quintal que tinha brotado sozinho e que agora ela cuidava. Rosas que não serviam para nada a não ser serem bonitas. Chico levou a cadeira de balanço da Cida para a varanda da casa nova, restaurada, a rosa inteira brilhando no braço. E ao lado dela, pôs uma segunda cadeira que ele mesmo fez com uma rosa igual entalhada para Marina. E no parapeito da janela da sala, aquela de onde se via a serra inteira ao entardecer, Marina deixou a rosinha de madeira, a que um dia apareceu numa soleira como despedida e que agora ficava ali, à mostra, como quem finalmente chegou em casa. Nas tardes, os dois se sentavam ali olhando o sol descer atrás da serra. Ele com o café, ela com o bordado, o silêncio bom de duas pessoas que já não têm medo. A oficina continuou trabalhando, e São Bento da Serra continuou levando ao Chico tudo que a vida quebrava, e o Chico continuou devolvendo inteiro. Mas agora, no canto da oficina, não havia mais nenhum pano cobrindo coisa nenhuma. As coisas que importavam ficavam à amostra, do jeito que as coisas que são reais e importam devem ficar. E numa madrugada de outono, muito parecida com aquela do começo, Chico se levantou às 4 da manhã, mas não foi entregar berço para a casa de estranho. Foi até o quarto ao lado, onde a Chiquinha, a menina da costura, que eles tinham acolhido como filha depois que a mãe adoeceu, dormia. Ficou um instante na porta, só olhando. Depois desceu, coou café num coador de pano e dessa vez tirou 2 xícaras do armário. E não sobrou nenhum gesto no ar pedindo uma terceira, porque a casa estava cheia. Marina apareceu na cozinha de camisola, o cabelo solto, e sentou com ele. Lá fora, a neblina cobria a serra, o sino da igreja tocava, o mundo dormia inteiro. Chico olhou para aquela mulher que tinha achado que precisava salvar, e que, na verdade, tinha salvado ele, e entendeu com a clareza das coisas que a gente demora a vida toda para aprender. Ele tinha passado 5 anos achando que era um homem em pedaços. E a verdade é que ninguém neste mundo atravessa a vida sem se quebrar por dentro. A gente todo carrega uma cadeira quebrada, coberta com um pano no canto. E a bondade não é a gente conservar-se inteiro. A bondade é a gente, mesmo em pedaços, ter coragem de juntar os pedaços de outra pessoa. E às vezes, no meio disso, sem esperar, descobrir que fomos juntados também. O mundo lá fora não tinha mudado. A serra era a mesma, a cidade era a mesma. A dor que ele tinha vivido continuava tendo existido. Mas Chico tinha mudado. E isso ele finalmente entendeu. Olhando o café subir fumaça entre ele e Marina naquela madrugada, isso fazia toda a diferença do mundo. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra aqui nos comentários: inteiro. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando o Chico entregou o gabinete restaurado e a Marina chorou pela mãe? Quando ele deixou a rosa de madeira na janela e fugiu para a capital? Ou quando ela segurou as mãos dele na porta e disse: "Foi você quem juntou meus pedaços"? E não, esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Cada comentário me lembra porque eu continuo contando essas histórias. Se você acredita que nunca é tarde para recomeçar e que quem passa a vida cuidando dos outros também merece ser cuidado, dá um like nesse vídeo. Se você conhece alguém que precisa ouvir que ainda é possível juntar os pedaços, compartilha essa história com essa pessoa. E se você quer mais histórias que restauram a fé na bondade da gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história. Até lá, cuida do teu coração. E se puder, conserta o de alguém.